Que loucura, hein? O negócio de André com o Milan pode ser desfeito. O Milan estaria ou estava levando o André por 17 milhões de euros. O André tem 24 jogos no profissional, 10 como titular. E o Dorival simplesmente, cara, ele ficou irritadíssimo com essa informação. Que ele já sabia, evidentemente, e talvez ele já tenha ido para a coletiva predisposto a bater. E ele bateu forte. E ele, inclusive, foi meio que contra uma decisão da diretoria que ainda não estava tomada, mas, como a gente citou, encaminhada. E o Dorival usou frases muito fortes, cara, do tipo: Corinthians precisa saber o que ele quer. É resultado financeiro ou resultado de campo? Se for só resultado financeiro, eu tô fora. Em outras palavras, ele disse isso: eu não quero participar do processo. Nós não estamos contratando reforços, nós estamos só repondo jogadores. Eu perdi jogadores também. Então todos os jogadores que estão chegando, eles estão sendo reposição. Aí nós vamos vender o André e em 3 dias vamos contratar quem? E olha que o Dorival até nem entendeu, né, de que o André sairia só na metade do ano. A janela de transferências fecha dia 3 agora, mas o André jogaria mais 6 meses. Mas ele estava tão indignado que ele falou: estamos vendendo o cara agora e vamos contratar quem dia 3? Outra coisa, se os caras estão chegando com esse valor pro André, que tem só 10 jogos como titular no Corinthians, quanto mais eles vão oferecer? Quem tem que decidir quanto e a hora de vender é o Corinthians. O Dorival falou isso. Não é qualquer um que chega aqui, bate aqui e fala assim: quanto é? Tá bom, vou levar. Ah, ok, eu aceito. Não, peraí. Olha, o Dorival foi gigantesco, porque ele defendeu os interesses do clube, do torcedor, do próprio jogador, porque ele entende que o jogador pode valer muito mais ali na frente. E se sabe, né, esqueci de citar o Marco Belo, que também tá em cima da informação da TMC, e também do meu timão. Ele falou que nos bastidores, o Dorival fincou o pé. E usou, inclusive, o exemplo do Beraldo, que os caras queriam comprar no São Paulo, né, inicialmente. Ele segurou, o Beraldo foi titular, campeão, e saiu por 25 milhões de euros. O zagueiro pro PSG da França. O Dorival, ele tem essa experiência adquirida, fez com que o Dorival hoje fosse um cara muito mais corajoso e um cara mais ciente das coisas. E ele já vai fazer 1 ano de Corinthians, então ele já entendeu ali. E ele, cara, ele tá lutando, óbvio que o clube tem as suas necessidades financeiras, mas ele tá lutando por algo muito maior, que é você poder vender uma joia da base por um valor maior. Só que o Dorival bateu, defendeu os interesses e tal, e ali na sequência sentou o Marcelo Paz. E aí, cara, ficou atritado porque o Marcelo, ele foi ali e quis esclarecer ao torcedor, e achei até legal a transparência que ele usou, porque ele citou o clube, citou os valores, falou sobre tudo. Mas ele afirmou categoricamente: não há venda, há uma negociação. Mas ele confirmou a negociação e disse que isso ainda será decidido pelo clube. Só que ele usou tantos argumentos para dizer que a venda tinha que acontecer, ele explicou tanto o porquê da venda, que todo mundo pensou, eu fiz a leitura imediata do tipo: cara, já foi, tá vendido. Porque ele tá indo lá só para justificar a venda. E ele usa explicações do tipo: o valor total de mercado seria 24 milhões de euros. Não é ruim realmente, mas o Corinthians tem 70. E aí é o que eu falei para vocês. Se chega uma proposta de 30 milhões de euros da Roma pelo Yuri Alberto, e o Corinthians tem só 50, ou um pouco menos até, porque uma parte é do André Curi, vale a pena vender? Não vale, todo mundo chega à conclusão que não. Que para você vender o Yuri Alberto, você tem que ter pelo menos 20 no teu caixa. E então, mas 30 milhões de euros é uma baita venda. Mas o clube tem metade, então não vale. 24 milhões seria uma venda interessante para um jogador que tem 10 jogos como titular no profissional, apenas 18 anos. Ok? Só que você só tem 70%. Aí 17 é ruim, né? Sendo 15 agora e 2 por bônus de metas que ele teria que cumprir ainda pelo Corinthians até o meio do ano. Totalizando 17 milhões de euros, mas apenas 15 agora. Então, cara, são valores muito inferiores ao que todo mundo sabe que o André vale. Só que aí o Marcelo, eu acho que ele não foi bem quando ele usa frases do tipo: hoje ele vale isso, mas amanhã ele pode valer mais, mas ele pode valer menos também. Aí você coloca em xeque uma possibilidade. Eu sei que o que ele falou é até meio óbvio, pode acontecer, mas, cara, tá todo mundo vendo que o moleque é promissor e já há clubes da Europa querendo pagar um bom valor, e aí você vende na primeira por um valor que não
Não vai resolver a dívida do clube, não vai resolver os problemas do clube. Todo mundo sabe que o Corinthians precisa vender. E o Marcelo está batendo nessa tecla. E isso está sendo contraposto pelo treinador do time, que é só o treinador, claro, mas ele é afetado por isso, né? E ele me parece estar preocupado também com a situação do clube, do tipo, ok, tem que vender, mas precisa ficar anunciando toda hora que quer vender? Botando um cartaz aqui na frente, vende-se, né? Só chegar, aí os caras vêm com preço de banana e você aceita. É claro que a condição não permite que você consiga fazer muito charminho, né? Quando chegar num valor, você vai ter que vender. Mas, cara, não precisa aceitar a primeira proposta. E o Marcelo Paz explicou e ainda disse o seguinte: temos a mais-valia, né? Que são 20% da diferença da venda do valor, né? Quando ele sair para um outro clube. Isso eu acho muito mais incógnita do que o valor de mercado dele, que pode subir nos próximos tempos aí, ele continuando a jogar essa bola que ele está jogando no Corinthians. Ele disse que o atleta teria 30%, né? 70% é do Corinthians, 30% do atleta. E que o atleta estaria abrindo mão desse valor para poder fazer um negócio. E aí, obviamente, tem um interesse do staff, do próprio jogador. E ele fala, cara, eu tenho 30% aqui, mas aí se eu cobrar esses 30%, os caras vão ter que pagar 24 milhões. E eles daqui a pouco fazem a proposta só de 17. Não, então tá, então eu abro mão para poder ir. Porque ali na frente eu posso ganhar mais e tal. E aí mostra um interesse do jogador em sair. E do staff também. E isso é complicado, mas quem tem a caneta é o clube. E a caneta final é do presidente Osmar Stabile, que não assinou a venda. Só que tem um detalhe. Essa venda, ela precisaria ser assinada pelo Osmar Stabile, que não estava muito confortável com os valores, mas estava cedendo exatamente pela necessidade do clube. Diante da repercussão, com a torcida, com a imprensa e do próprio treinador do seu time, o Stabile recuou assim num grau do tipo, eu não quero assinar. Só que hoje, isso é muito complexo, gente, o Milan pode inclusive acionar a FIFA juridicamente, porque algumas minutas já foram trocadas e você tem um encaminhamento de negócio. Você tem várias assinaturas, você só não tem a assinatura final do presidente. É o chamado só falta assinar. Só que todo mundo já assinou. E o negócio não foi feito pelo clube porque o presidente não deu a palavra final. Mas quando você já tem um encaminhamento de negócio, a justiça, o corpo jurídico da FIFA pode entender que, peraí, já tinha um contrato estabelecido entre as partes. E aí, havendo um recuo, aí eu sou leigo, tá? Mas muita gente entende que trata-se de uma quebra unilateral. De um pré-contrato, de um contrato encaminhado, ou de minutas que já estavam, eles usam um termo, né, de maneira vinculante do jogador com o seu clube futuro, e a FIFA pode entender que o Corinthians não poderia mais voltar atrás. Curioso, né? Mas, de qualquer forma, a tendência é que o negócio não saia e que o clube anuncie que ele vai continuar por aqui. E aí, velho, aí o clube pode fazer a venda nos seus moldes. Vamos aumentar o preço. E aí tá tudo bem. Vamos pegar uma fatia maior aqui, sei lá. Tudo isso ainda vai ser discutido. Que loucura, hein? Que confusão. Mas isso tem um nome, na minha opinião. Dorival Júnior. A entrevista dele foi bombástica. Poucas vezes eu vi um treinador confrontar a própria chefia, a própria diretoria, para dizer, vocês estão fazendo errado. Me deixem aqui para eu tratar esse moleque, que ele vai ser vendido por muito mais ali na frente. Isso foi de um tamanho, isso mostra o tamanho que ele tem hoje, perante ao clube, perante a torcida, e, cara, e a experiência adquirida, né? Para ele poder... ele não depende financeiramente, né? Mais disso. Tá ali, tá trabalhando e jogou no ventilador. E, ao que tudo indica, isso gerou impacto internamente a ponto do clube desistir. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu não descartaria ainda que ele vá. Até por essa questão, por esse imbróglio jurídico aí, passível de um processo aí. Mas também não descartaria que ele ficasse, porque vocês sabem o quanto vocês fazem barulho. Pro bem. Pro mal também, né? Quando a coisa tá ruim, né? Tem que criticar mesmo, mas o torcedor do Corinthians, ele consegue essas coisas. E se o presidente levar em consideração, ele não vai assinar. E o André vai ficar por aqui.